Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todas minhas irmãs em graça, em Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia para nossas vidas. Nós que temos os olhos iluminados, conseguimos enxergar a luz do Evangelho e saber que todas as profecias do livro, desse livro chamado Bíblia, conhecido como Bíblia, nós sabemos que tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Não existe mais nada para acontecer. O livro de Apocalipse ali, ele foi escrito para as 7 igrejas da Ásia Menor. Não foi escrito para as igrejas brasileiras, a Batista, a Assembleia, a Presbiteriana, etc, etc. Não, a Adventista. Não. O livro de Apocalipse foi escrito exclusivamente para o povo judeu, para aquela geração ali que viveu, a geração contemporânea de Jesus, a geração das 12 tribos de Israel, que não existe mais. Então, o tema dessa mensagem é: a profecia do livro de Apocalipse já aconteceu. Isso. A profecia do livro de Apocalipse já aconteceu. O Apocalipse não foi escrito para nós. Não foi escrito hoje para nós, os filhos de Deus, a igreja de Deus aqui na terra, do século XXI. De forma alguma, não tem como. Por mais que eles tentem refutarem, por mais que eles tentem ludibriar, manipular, mas nós que caímos em si, nós que acreditamos na escatologia consumada, nós vemos com a verdade dentro do que está escrito. Respeitando o tempo verbal, a conjugação verbal, a datação, para quem foi escrito, o contexto do texto, o contexto cultural, o contexto histórico, tudo isso nós respeitando, a gente respeitando, a gente entende que as profecias do livro de Apocalipse não foi direcionada para nós hoje, do século XXI, nem século XXII, século XXIII e assim em diante, não. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Estamos vivendo novos céus e novas terras. Estamos vivendo o novo pacto que foi estabelecido justamente no ano 70. E estamos vivendo o reino de Deus que foi estabelecido justamente no ano 70. Então, nós estamos reinando em vida nesse reino, em perfeita vitória. Então, veja, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, fala aqui do cumprimento, da certeza do cumprimento, meu irmão, da profecia desse livro. Era uma certeza do cumprimento da profecia desse livro. Veja, versículo 6 e o versículo 7 diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Que palavras? As palavras que foram direcionadas a João, que foi dada a João em visão, quando ele estava na ilha de Patmos. E ele teve um arrebatamento de sentido e foi mostrado tudo a João ali ainda naquele século, no século I. João estava preso, foi preso a mando de Nero, o imperador Nero. E João, foi revelado a João essas verdades. Então veja, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Não é palavras infiéis e mentirosas, não. Veja, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas,
enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve. Era breve. Esse livro foi escrito entre o ano 64 e 68, antes do ano 70, antes da parousia, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu justamente com a destruição do templo, onde Deus usou a espada do general Tito, em cumprimento, era o juízo de Deus sobre aquela nação, a nação das 12 tribos. As 12 tribos de Israel que não existe mais. Então, veja, preste atenção. Diz-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, oh glória, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então veja, eis que venham sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Isso aqui não estava se dirigindo para nós hoje, para nós, igreja do século XXI. Isso aqui foi direcionado justamente para as 7 igrejas da Ásia Menor: Esmirna, Laodiceia, Pérgamo, Filadélfia, Éfeso, Tiatira, Sardes. Então, eram as 7 igrejas ali que se encontrava na Ásia Menor, que hoje não existe mais. Se o breve de Apocalipse ainda não aconteceu, se o estar próximo do livro de Apocalipse, citado lá no capítulo 1, estava próximo, ainda não aconteceu, se eis que venho sem demora, ainda não aconteceu, então cadê esses irmãos da igreja, das 7 igrejas ali da Ásia Menor? Cadê os irmãos de Esmirna, de Sardes? Será que alguém consegue viver 2000 anos de vida aqui na Terra? Não faz sentido, doutor. Será que alguém consegue viver 20 séculos de vida aqui na Terra? Entendeu? Ainda está vivo, vivendo todo esse tempo para esperar ainda o breve, o estar próximo. E essa palavra aqui que foi dita, eis que venho sem demora, será que essas pessoas estão vivas ainda? Aonde estão essas pessoas? Será que eles ainda estão lá na Ásia Menor? Se reunindo em seus lugares ali, onde eles faziam suas reuniões para ouvir a palavra? Será que o Império Romano ainda está em vigor, ainda está em alta? Ainda está sob o domínio de Israel? Você veja, você vai analisando e vê que não bate, não faz sentido. Será que o general Tito ainda está comandando, ainda está cercando Israel? Ou ainda vai cercar? Porque foi o general Tito, meu irmão, que terminou ali. O início foi dado pelo seu pai, mas com a morte de Nero ele teve que se ausentar. E agora o general Tito, ele é nomeado para ficar responsável pelo comando ali da batalha contra os judeus, que começou no ano 64 e terminou no ano 70. Então, meu irmão, não faz sentido. Cadê o general Tito? Cadê o exército do Império Romano, que hoje é República Romana, não existe mais império? Outros dizem aí, não, é porque aí tá se juntando, era 10 nações, tinha que juntar 10 nações, quando completasse as 10 nações, Jerusalém seria cercada, seria destruída, aí era quando Deus iria se manifestar e enviaria seus anjos para defender Israel. Hoje já tem 27 nações. Não é 10 como vocês falavam. Vocês erraram feio, sempre estão errando. Como é feio a pessoa continuar nas suas mentiras, em suas inverdades, em suas manipulações, sabendo agora que o que eles aprenderam não faz sentido. Então veja, cadê o general Tito? Cadê essas igrejas aqui? Cadê o Império Romano? O exército do Império Romano?
Então veja, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Olha aqui. Vamos aqui para o capítulo número 1 de Apocalipse. Apocalipse, vamos voltar um pouco aqui. Apocalipse, capítulo 1. Veja. Versículo 1. Vamos ler até o 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem eram esses servos? Estava falando para nós? Não, meu irmão. Se referia aqui para as 7 igrejas da Ásia Menor, aos seus servos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Será que esse breve que deveria acontecer ainda não aconteceu? Não faz sentido, meu irmão. Até um adolescente de 10, 12, 14 anos, se você for falar isso aqui para eles, um adolescente que estude, que seja inteligente, ele vai dizer, realmente, já aconteceu, o breve não é para muito tempo. Eu tenho uma sobrinha aqui de 14 anos, Emily, entendeu? Que eu ensino a ela desde que ela morava no Rio de Janeiro, agora está morando aqui próximo de mim. Mas eu já ensinava a ela, porque ela tinha essas dúvidas, tanto ela como meu sobrinho Antônio, os 2 irmãos. Mas se você vier dizer que Jesus vai voltar, ela vai ficar calada, porque ela não vai debater. Mas ela está, na sua mente, já foi formada. Eu e a minha esposa, a irmã Kelly, a gente tem trabalhado nisso aí, formando a mente dela, e ninguém engana mais ela. Ela chega para nós e conversa, olha meu tio, olha minha tia com minha esposa, isso aqui ó, não tem nada a ver o que eles falam isso aqui. Ela é super inteligente. Você vê que o breve nunca foi para 2000 anos depois, 20 séculos depois. O breve é breve. Então veja, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João. Foi notificado a João. Veja, versículo 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João viu tudo acontecer. Cadê João, meu irmão? João viu as coisas passadas e viu as que estavam acontecendo. Então, não tem como você, por mais que eles tentem manipular, por mais que eles tentem camuflar a verdade, entendeu? Porque eles não querem aceitar que eles erraram. Eles querem continuar na mentira. Eles querem continuar manipulando, porque isso traz benefício para eles e prende as pessoas dentro dos seus redios de 4 paredes. Em vez deles pregarem as boas novas, porque a graça, o evangelho da graça, a doutrina do evangelho da graça está conectado com a escatologia consumada. Então, em vez deles pregarem e ensinarem isso aí, o ensinamento dele é trazer suspense, terror e medo para as pessoas. O povo de Deus, a maioria, não vive, meu irmão, no descanso, reinando em vida, em perfeita vitória, como nós, da graça, nós que aprendemos, que tivemos os nossos olhos iluminados, nós estamos no descanso. Vivendo aqui até enquanto Deus quer que a gente viva, quando terminar nossa peregrinação, com certeza, o nosso espírito, com glória, voltará para a eternidade. Nós somos espíritos que viemos numa peregrinação aqui na terra. Participar de carne e sangue, assim como ele também participou, está escrito em Hebreus 2,14. E quando terminar nossa jornada aqui, nós voltaremos. Ou seja, espírito que veio e espírito que volta. Eu tenho essa mensagem no meu canal.
Espírito que veio, espírito que volta. Não é a igreja, não é que Jesus vem buscar a igreja. Jesus nunca falou isso. O Criador nunca falou isso. Paulo nunca ensinou isso dessa forma. Os discípulos também, nunca. Mas os homens pegaram a Bíblia e interpretaram errado. Estão esperando aí, vivendo como Peter Pães. Vivendo de fantasias, meu irmão. Querendo de todo jeito, a todo preço. Esperando Jesus voltar e destruir a Terra, destruir o planeta Terra. Destruir toda a humanidade. Menos a igreja que vai subir nas nuvens, como eles dizem. Nunca isso irá acontecer, doutor. Nunca isso irá acontecer. O juízo de Deus não estava conectado com a destruição da terra, com a destruição da humanidade. Foi o fim de uma era, o fim do velho aion, da antiga dispensação, da lei de Moisés, da lei mosaica, rudimentos de obras mortas. Era isso, então veja. Nunca foi o juízo de Deus que veio sobre Israel, nunca foi para destruir o planeta Terra, o mundo cosmo. Tem uns aloprados aí, uns engraçadinhos, que diz que Israel, Jesus já voltou, sim, sobre as nuvens, em juízo, em 70, sim, mas Jesus vai voltar novamente para julgar todo o mundo cosmo. Todas as nações serão julgadas. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Olha, Israel vai passar novamente pelo julgamento. Não faz sentido. Aonde é que está escrito isso? Aonde é que está escrito que as nações da terra irá, hoje ainda, no século 21, depois do ano 70, depois da grande tribulação que aconteceu no ano 70, depois do juízo de Deus que aconteceu no ano 70, aonde é que está escrito isso? Que novamente acontecerá uma grande tribulação? Outra vez o juízo de Deus, outra vez Israel irá passar pelo juízo de Deus. Essa Israel aí de 1948, que a ONU estabeleceu como nação, não faz sentido, doutor. Vocês erraram feio, não tem como, por mais que vocês tentem camuflar, volta a falar essa palavra, por mais que vocês tentem camuflar, manipular, enganar, porque é isso que vocês fazem. Vocês são especialistas nessa função de manipular a mente das pessoas. Tudo aconteceu ali no século I. Depois de 70, nós estamos vivendo hoje, reinando em vida, desfrutando das maravilhas de Deus aqui na terra. A terra que foi feita para o homem viver, para o homem desfrutar dessa terra. É bem verdade que o homem é que está ferindo Deus. Quando eu digo ferindo Deus, porque o que Deus fez foi perfeito. E quando o homem contamina um rio, desmata as florestas com seus incêndios, derrubando árvores, isso aí, atingindo a natureza, isso aí está atingindo, ferindo o próprio Criador. A terra foi feita perfeita para o homem habitar nela e viver na terra, no planeta Terra. Até um tempo determinado em que Deus disse assim, ó, basta. Porque tudo já foi determinado. Entendeu? Então veja, continuando. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja que as coisas que em breve deveriam acontecer. E aqui agora, no versículo 3 diz, porque o tempo está próximo. Então, eu quero dizer, meu irmão, se o breve ainda vai acontecer, se o próximo ainda vai acontecer, se o venho sem demora ainda vai acontecer, não aconteceu, se é para 2000 anos, é para 20 séculos depois, se isso não aconteceu, cadê os irmãos dessa igreja, das 7 igrejas da Ásia? Porque o livro de Apocalipse foi escrito e enviado para o anjo da igreja de Esmirna, o anjo da igreja de Laodiceia,
o anjo da igreja de Tiatira, de Pérgamo, de Éfeso, de Sardes. Entendeu? Então, cadê? Cadê essas igrejas? Veja para quem foi escrita essa igreja mesmo. Para quem foi escrito, para quem foi escrito esse livro. As profecias desse livro. Vamos ver. Para quem foi? Olha. Vamos ler aqui o versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, irmão vosso. João era um judeu e estava escrevendo para os judeus, para um povo judeu. Veja, eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação. Companheiro na tribulação. João estava falando da tribulação. Isso aqui não era para nós. João não era nosso companheiro na tribulação. Não, estava falando daqueles irmãos ali do século I. Ó, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Veja, João foi levado, preso para a ilha lá, a ilha de Patmos, por conta, entendeu? Da palavra de Deus e do testemunho de Deus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro. Ó, e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja que não foi enviado para 7 igrejas. Não foi enviado para o quê? Para 200 igrejas aqui. 300 igrejas. Porque hoje, segundo o censo, né, no Brasil, existe mais igrejas do que hospitais e escolas. Veja a quantidade de lugares que se dizem igrejas. Que eles falam que são igrejas. Então está falando aqui de 7 igrejas apenas. 7 igrejas apenas. E aqui é muito claro quando diz aqui, presta atenção, ó, dizendo, versículo 11, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não está falando, meu irmão, aqui das igrejas brasileiras, os adventistas, os batistas, a Assembleia de Deus. Não está falando nada disso aqui. Isso aqui não foi direcionado para nós hoje, do século XXI. Foi ali, para as 7 igrejas da Ásia Menor, que não existem mais hoje. Hoje é a Turquia. Então, veja como é claro. Então, se o próximo, se o breve, se o venho sem demora ainda não aconteceu, então cadê o general Tito? Cadê o Império Romano? Cadê os irmãos das igrejas? Cadê os anjos? Os 7 anjos das igrejas que foram enviadas de Pérgamo? Cadê o anjo da igreja de Pérgamo? De Tiatira, de Éfeso? Cadê os componentes, os irmãos que faziam parte dessas igrejas, nessas comunidades onde eles se reuniam como igrejas? Cadê esse povo? Volto a falar, a perguntar, doutor, alguém consegue viver 2000 anos depois? 2000 anos de vida? Ou seja, 20 séculos de vida? 2000 anos de vida aqui na Terra? Não faz sentido. Essa carta foi escrita entre o ano 64 e 68. Quando essa carta foi escrita, os 7 anjos das 7 igrejas e aqueles irmãos dessas 7 igrejas da Ásia Menor, todos estavam em vida, ou seja, a vinda do Filho do Homem, o juízo de Deus foi no tempo de vida deles e não para os nossos dias. Não faz sentido. Que patacoada é essa fazer como meu irmão Erivelto Soares, aí de Recife aqui, bem próximo de mim aqui. Eu moro na Paraíba, ele mora em Recife. Somos vizinhos, entendeu? Então, cadê esses irmãos? Era no tempo de vida deles. E eles não estão mais vivos.
Veja quando a gente começa a enxergar, ter os olhos iluminados, a gente vê claro como a gente foi enganado um dia. Eu e você, nós fomos enganados, meus irmãos, por esses homens aí, que só pensam em dinheiro, em poder, em fama. Esses homens, eles não amam, como eles dizem, o zelo deles é por dinheiro. O zelo deles é por dinheiro. Então, veja como é claro, cadê esses irmãos? Cadê essas igrejas? Então, voltando para Apocalipse 22, vamos lá para Apocalipse 22. Quantas pessoas, meu irmão, não ouviram essas frases aqui? Jesus está voltando, olhe, em breve Jesus está voltando. Olhe os sinais, Jesus está próximo. Veja, ele disse que vem sem demora. Quantas pessoas deixaram o planeta Terra, deixaram esse corpo físico de carne e sangue, e aqueles eleitos, que eram os filhos de Deus, entendeu? O Espírito voltou. Quantas pessoas morreram esperando a vinda do Filho do Homem? Quantas pessoas estão morrendo, deixando a terra, deixando esse tabernáculo, deixando esse corpo? E essa frase, esse jargão, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Maranata, Senhor, vem. Ah, meu irmão, se muitos conhecessem o que foi o juízo de Deus, o que foi a segunda manifestação da vida do Filho do Homem, que aconteceu em 70. Foi terrível, meu irmão. Era um mar de sangue escrito por Flávio Joséfo. Mulheres comendo sola de sapatos porque não tinham o que comer. Mulheres comendo seus próprios filhos. A fome era tão grande. Faltou alimento na cidade. Meu irmão, se você soubesse, se muitos soubessem o que era o juízo de Deus, entendeu? Então, quantas pessoas, meu irmão, morreram, deixaram sua vida aqui terrena, esperando Jesus voltar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Porque eles não querem passar pela morte física. Nasceu, tem que morrer, neném. Tem que morrer, neném. Nasceu, tem que morrer. Esse corpo será desfeito, esse corpo aqui, que muitas vezes a gente se prepara para manter um corpo até bom para a saúde, não tem como escapar, ninguém escapa. Entendeu? Então, voltando aqui para terminar, Apocalipse 22, foi o texto principal, vamos ver. Apocalipse 22, versículo 6 diz: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras aqui não são mentirosas, são fiéis e verdadeiras. No sentido se referindo às profecias desse livro, para um povo que não existe mais. Ó, disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado todo aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Veja, João ouviu e viu. E quando as ouvi e vi, prostei-me antes os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora. Entendeu? Então veja, meu irmão, eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Que irmãos esse? Eram os judeus. A geração das 12 tribos, os irmãos, aqueles irmãos que João iria escrever e mandar em livros para as 7 igrejas da Ásia Menor. Veja, continuando, versículo 10, disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O anjo disse, não cele a profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, meu irmão, Então é isso. O que eu quero fazer uma pergunta aqui para terminar. Se o breve, o próximo, e vem sem demora, ainda não aconteceu,
Cadê os irmãos da igreja da Ásia Menor? Cadê os anjos, os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor? Cadê o general Tito? Cadê João? Cadê o Império Romano, que não existe mais? Cadê, meu irmão? Cadê esses irmãos que não existem mais? Que desonestidade é essa, meu irmão? Como é bom a gente ver, olhar com clareza, à luz das Escrituras, à luz do Evangelho. Tudo já aconteceu. Nós sim defendemos uma escatologia consumada. Escatologia consumada, e nós defendemos a doutrina do Evangelho da Graça. Ambas estão juntas. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Não tem mais nenhuma profecia para se cumprir. Entendeu? Então, meu irmão, eu quero dizer, meu irmão, o breve é breve, o próximo é próximo. O sem demora é sem demora. Não é para 2000 anos depois, 20 séculos depois. Erraram feio, doutor. Aceitem que dói menos. É mais justo andar com a verdade, andar dentro da verdade e não andar em mentiras. Amém? Essa palavra que eu quero deixar. Tudo já aconteceu. Então o tema dessa mensagem é: a profecia do livro de Apocalipse já aconteceu. Tudo já foi feito. Tudo já foi consumado. Amém? Estamos reinando em vida, em perfeita vitória. Amém? Então, se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém? Graça e paz, graça eterna.